Luciana, você tem visto que agora a gente vai no supermercado e vê produtos que tem aquele símbolozinho triangular e amarelo com um T no meio? Tenho sim, Daniel. E aquele símbolozinho significa o quê? Que alguma matéria-prima daquele produto é de alguma fonte transgênica. E agora nós vamos ter, então, isso em vários produtos. Praticamente, porque se nós formos pensar só na soja, quase 80% ou mais da soja no mundo é transgênica. Nossa, então isso vai ser cada vez mais comum para os nossos consumidores encontrarem. E além disso, a gente tem falado de alimento de verdade, cesta básica de alimento de verdade. Como é que é isso? Sabe que é uma coisa que eu ainda não sei, é uma coisa tão nova, né? É, tão nova assim mesmo. E hoje nós vamos trazer, para a gente falar sobre esses assuntos... Trazer todo esse esclarecimento sobre o que é um alimento de verdade. O nosso amigo Alcido Werner, né? Vender, como que fala o seu... Vander, que é pesquisador, professor da universidade, pesquisador da Embrapa, agrônomo, já rodou esse mundo inteiro aí fazendo seus estudos, faculdade na Alemanha, pós-mestrado na Alemanha também. Então, assim, hoje a gente vai aproveitar bastante desse rapaz aqui, que vai trazer bastante conhecimento para nós. Pessoal, antes do Alcido começar, curtam o nosso canal Alimento é Seguro, compartilhem com seus amigos, deem um like, assinem, marquem o sininho e também sigam a gente no Instagram, Consultoria Eleve. Seja bem-vindo, Alcido. Alcido, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui. A gente que agradece. Conta um pouquinho dessa sua andança nesse mundo aí. Você é do Rio Grande do Sul, não é isso? Isso, eu sou natural do Rio Grande do Sul. Meus pais são agricultores na região central do Rio Grande do Sul. São pequenos agricultores, tá? Produziam leite, suínos, bovinos, tipos de lavoura. Aí fiz uma formação de técnico em agropecuária, saí de casa com 16 anos, fui morar num internato a 200 quilômetros de distância. Isso era uma coisa bem difícil nos anos 80, né? Na época bem analógica, né? Isso era muito longe. E ao final desse curso técnico em agropecuária surgiu uma oportunidade de fazer um estágio na Alemanha. Então eu não pensei duas vezes, né? No final dos anos 80 decidi, vou para a Alemanha fazer um estágio em propriedades rurais na Alemanha, porque meu foco, nasci na agricultura, cresci na agricultura, formação na agricultura, eu quero continuar conhecendo a experiência da agricultura. Fui para a Alemanha fazer estágio, fiz isso durante um ano, e aí eu decidi, eu vou tentar fazer a universidade lá. Sim. Já estava lá, então fiz agronomia. Ao final da agronomia, disse, eu quero fazer mais. Fiz o mestrado, vou fazer mais, quero fazer o doutorado, fiz doutorado. E aí, depois do final do doutorado, que surgiu a oportunidade, então, um concurso na Embrapa, e eu resolvi voltar ao Brasil para a gente... E você ficou quantos anos na Alemanha? Total deu 12 anos. 12 anos. Aí voltou para o Brasil para trazer tudo que você aprendeu lá. Na verdade, assim, a gente achava que naquele momento era um momento bom de voltar, porque a gente tinha tido a oportunidade de adquirir uma formação que a gente considerava interessante, né? Bastante consistente, e tinha uma oportunidade que quando surgiu um concurso, quando a Embrapa abriu o concurso em 2001, foi quando eu voltei. Então, desde então, a gente tem trabalhado na Embrapa, foi uma oportunidade boa, tanto ir para lá, como também a oportunidade para voltar, para contribuir para o desenvolvimento aqui do Brasil. Sua família é de ascendência alemã? Sim, eu sou a 5ª geração de imigrantes. Isso facilitou você ir para lá? Teve alguma coisa a ver? Do ponto de vista legal, não fez diferença, porque eu não tenho cidadania alemã, não tenho direito à cidadania, nada. Mas, assim, facilitou no sentido de que não era uma cultura tão distante para mim. O idioma eu tive que aprender lá, porque aquilo que eu aprendi a falar enquanto criança nas colônias alemãs do sul do Brasil, fala-se um alemão diferente do que o alemão que é falado hoje na Alemanha. É muito diferente. Então eu tive que aprender. Eu também nunca não lia nem escrevia em alemão. Eu falava algumas coisas. Então quando cheguei lá tive que aprender de fato, ler, escrever. Mesmo porque fazer
o curso de agronomia, mestrado, doutorado, fora do país, tem que ser fluente, né? Não tem outra saída disso. E tem coisa que a gente só aprende lá, né? Por mais eu falo assim, se você tivesse feito aqui, igual você falou, aqui você tinha uma vivência com a língua, mas você aprendeu mesmo os trejeitos, as coisas tudo lá, né? Imersão. Quando você está de fato no lugar, você não tem para onde correr, você precisa aprender aquilo que é do local. Do local, exato. Aí, quando você fez o concurso, já veio direto para a Embrapa Goiânia ou foi para outro local para depois vir para Goiânia? No início, eu atuei 3 anos no Ceará, na Embrapa, no Centro de Pesquisa de Caprinos. Hoje é o Centro de Pesquisa de Caprinos e Ovinos, em Sobral, Ceará. Atuamos 3 anos lá, e depois que a gente veio para Goiás. E aí, aqui em Goiás, vocês trabalham com a parte de arroz e feijão? Sim, na Embrapa, a gente está na Embrapa Arroz e Feijão, onde a gente tem trabalhos voltados para arroz e feijão a nível nacional, mas a gente também tem um olhar, pessoalmente, né, pela área de conhecimento da economia, do agronegócio, a gente tem um olhar para as demais cadeias produtivas que são importantes aqui a nível regional também. Então, a gente tem um olhar, digamos, mais amplo para o agronegócio como um todo, a nível regional, e a nível nacional a gente olha arroz e feijão. Entendi. E aí, assim, todas as Embrapas são assim. Então, por exemplo, lá no Sul, eles são mais voltados para a uva, não é? A Embrapa tem uma diversidade de tipos de centro de pesquisa. São 43 no total. Alguns deles, como é o caso da Embrapa Arroz e Feijão, eles têm são categorizados como centros de produto. Então, são voltados para cadeias produtivas específicas. Então, tem Embrapa Arroz e Feijão, a Embrapa Uva e Vinho, no caso do Beto Gonçalves, a Embrapa Café, a Embrapa Trigo, a Embrapa Milho e Sorgo, a Embrapa Soja. Então, são alguns exemplos de centros voltados para cadeias específicas, são centros de produto. Aí nós temos um outro conjunto de centros que são centros temáticos. O que é um centro temático? É um centro voltado para um determinado tema, por exemplo, recursos genéticos e biotecnologia, solos, agricultura digital, é um tema que é transversal a toda a agricultura, né, de certa forma. Então, esses centros, eles têm esse papel, eles atuam em colaboração com os centros de produto, e nós temos uma outra categoria, que são os centros que nós chamamos de centros ecorregionais. O que são ecorregionais? Voltados para tudo que é importante naquela região onde estão inseridos. Então, Embrapa Cerrados, está em Brasília, mas você tem um olhar para o bioma cerrado. Então, tudo que é importante no bioma cerrado, essa unidade está olhando. Temos a Embrapa Clima Temperado, está lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, olha tudo que é relevante em toda a região de abrangência de clima temperado. Então, é uma unidade ecorregional. Entendi. Assim, nós temos Embrapa Semiárido, temos Embrapa na Amazônia, temos unidades Embrapa Amazônia Oriental, que é em Belém, Embrapa Amazônia Ocidental, que fica em Manaus. Então, a gente tem uma diversidade de centros em função da localização dessas unidades e o que elas fazem. É mesmo porque o Brasil é um país de dimensões continentais e a gente tem vários climas, vários solos, vários relevos, né? E voltado aqui para nós, nossa situação aqui no estado de Goiás, a gente sabe que o agronegócio aqui é a principal atividade econômica do estado, né? E aqui a nossa diversidade do agronegócio hoje é agricultura, né? Milho, sorgo, soja, cana. Tomate também, a gente pode falar também que é um... Somos o maior produtor de tomate do Brasil. Tomate industrial, Goiás é o maior produtor. Então, se a gente parar para ver, e a pecuária também é bastante forte aqui. Então, lá no centro de pesquisa de vocês, aqui na Embrapa, vocês dão suporte para esse tipo de todas essas atividades? Como eu comentei, nós temos o papel de desenvolver pesquisa para arroz e feijão a nível nacional. Sim. E a gente tem equipes trabalhando para outras cadeias que são importantes a nível local, regional. Não significa que todas as cadeias têm gente atuando. Precisaríamos ter mais pessoas atuando. Por exemplo, nós não temos equipes atuando em tomate, por exemplo. Não temos aqui. Mas nós temos equipe atuando com soja, com pecuária, com algodão, com milho, sorgo, com parte de florestas cultivadas. Então, a gente tem pessoas de outros centros, desses outros centros que têm esse papel, que estão aqui conosco. Nós chamamos isso
na Embrapa, mas é o linguajar interno, né? A gente é uma unidade hub no sentido que recebe pessoas de vários centros para atuar a partir daqui. Então, somos uma base a partir da qual esses colegas podem atuar para essas cadeias que são importantes aqui a nível regional. Assim, e eu acho que isso é importante para a sociedade entender que ali a gente fala muito em alimento, e às vezes as pessoas condenam, mas para um alimento chegar até a mesa do consumidor, existiu muita ciência por trás. Existiu muita tecnologia por trás. Então, não é simplesmente assim, aquele alimento tá ali na gôndola do supermercado. Nasceu ali. Exato. Eu costumo dizer, você não chegou ali com uma farinha de condão e foi parar. Existiu muito estudo para aquele alimento chegar até o supermercado, para parar na casa do consumidor e baseado na tecnologia e na ciência. Né? Isso precisa ficar claro para todo mundo. Com certeza. Para você te imaginar que os mercados, que talvez seja o principal local onde a gente vai hoje, quando consumidor, comprar alimentos, existem outros, existe feira, tem verdurão, mas o supermercado é um local importante em termos onde muitas pessoas têm acesso aos alimentos. A gente precisa ficar claro que é muito diferente do que era há algumas décadas atrás, quando tinha poucas opções de produtos. Os produtos só ficavam disponíveis em determinada época do ano, quando eles eram sazonais, de serem produzidos. Eram sazonais. Tinha muito mais essa questão da sazonalidade, por quê? A sazonalidade é em função das condições normais de clima, estações do ano. Nós vamos ter alguns alimentos em algumas épocas do ano. Agora nós temos a situação que muitos dos produtos estão disponíveis o ano inteiro. Também não foi mágica. Isso eu ia falar assim, esses produtos estão disponíveis o ano inteiro, por quê, Alcido? Então, várias razões. Uma, existe comércio. Produtos, às vezes, são trazidos de outras regiões, não só produtos produzidos aqui. Uhum. Então, com isso, eu consigo ter produtos, às vezes, frescos, vindo de outros lugares. Então, essa é uma questão. Outra, existem investimentos sendo feitos no sentido de reduzir o efeito da sazonalidade para produzir. O que acontece? Pensando aqui na nossa realidade de Goiás, nós temos, principalmente, vamos reduzir aqui para 2 estações do ano, uma que chove e uma que não chove. Uhum. Tudo bem, aqui não chove, ela é um pouco mais fria, mas também pode ser bem quente, depende do mês que a gente está falando. Mas, quando não chove, a gente não tem condição de produzir alguns produtos, a não ser que a gente tenha as hortaliças sendo cultivadas numa estufa, num espaço fechado ou com irrigação. Isso a é irrigação, o quê? Uma ciência, uma tecnologia. Então, essa irrigação ela é resultado de muito trabalho de pesquisa, investimentos em ciência e tecnologia e das empresas que colocam isso no mercado como opção tecnológica para os produtores desses alimentos. Então, os produtores passam a ter esse tipo de opção disponível caso queiram, estejam dispostos a fazer o investimento e isso for compensador para eles. Porque ninguém vai fazer a produção numa época diferente só porque acha bonito. Os produtores todos exercem uma atividade que é econômica. Não, e assim, eles precisam ter essa coragem, Sim. Né? Porque se a gente for pegar a questão climática do momento atual, muitos tiveram que fizeram a primeira plantação e eles tiveram que voltar e plantar de novo porque não teve chuva, não foi? Não aconteceu isso com muitos produtores? O clima, às vezes, apresenta variabilidade. Então, às vezes as pessoas falam assim, antigamente tinha data certa para começar a chover e tinha data certa para parar de chover. Está mudado, não está assim mais. E de uns tempos para cá, essas alterações no calendário de chuvas, elas têm se tornado mais frequentes. Então, tem se tornado mais frequente a situação. A chuva demorou mais para começar. Os produtores, às vezes, semearam, acreditando que a chuva viria, e ela demorou para vir. E acabaram tendo que fazer replantio. Exato. Teve muito isso nessa última safra. Né? E esse replantio envolve o quê? Gastos, né? Teve gasto com semente, teve gasto com maquinário, teve gasto com pessoas. Preparação de solo. Então, tudo isso, quem arca é o produtor. O produtor precisa estar disposto a arcar com o risco de talvez ter que fazer um replantio. É verdade. E quando a gente vai ao supermercado comprar o produto, a gente não está vendo isso. Esse esforço, esse risco, esse ônus que houve para conseguir fazer com que esse produto chegasse lá na prateleira do supermercado, naquela condição que a gente gostaria de ter o produto, a um preço que a gente está disposto ou pode pagar por ele. Hoje existe até campanhas publicitárias
que põe lá na prateleira do supermercado, falando, não, esse produto aqui, ele é do agro, esse produto aqui, ele vem lá da fazenda, porque as pessoas hoje perdeu esse conhecimento. Não sabe que, por exemplo, o leite lá que está dentro daquela caixinha, ele teve que ser ordenhado de uma vaca. Ou aquela farinha de trigo lá que faz um monte de guloseimas, de produtos que a gente faz na nossa casa. Ela tá lá embaladinha, lá em pó, mas ela teve que ter uma plantação de trigo, uma coisa para mostrar. E tem toda essa cadeia de produção, da plantação, transformação disso para chegar isso no supermercado. Com certeza. E existe também aquela que, mais ou menos o que você falou, esse produto não nasceu aqui, né? Você vai na gôndola do supermercado, tem lá, esse produto não nasceu aqui. São essas campanhas. São essas campanhas, né? É uma forma de buscar informar as pessoas, até porque muitas delas, as pessoas que já têm digamos, tiveram uma experiência na infância em área rural, essas pessoas sabem disso. Mas gerações mais novas que já nasceram no ambiente urbano, nessa realidade de cidade, que normalmente a comida vem do supermercado, elas precisam conhecer um pouco mais em relação à origem dos alimentos que estão consumindo. Da onde vem? Eles não nascem no supermercado. Com certeza tem todo um conjunto de pessoas, de entidades, de empresas envolvidas no processo de fazer com que esse alimento esteja disponível lá no supermercado, do jeito que as pessoas gostariam, na embalagem, no tamanho da embalagem, na época, ao preço que elas podem pagar, etc. E isso é tão engraçado, né? Nosso filho tem 19 anos, e aí teve um dia que ele não mora mais, ele já faz faculdade fora, né? E aí eu perguntei pra ele assim, você quer levar mamão, né? Tava arrumando as coisas pra ele levar. Eu quero, mas eu não quero levar mamão da fazenda, não. Que é lá da fazenda da minha mãe, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, você acha que o mamão vem de onde? Todo mamão vem de uma fazenda, vem de uma plantação. Ele, não, mas eu quero que é lá do supermercado. Então, assim, como a gente falou, né? As novas gerações não sabem de onde vem. Mesmo porque hoje a gente vive numa cidade igual Goiânia, que já tem mais de 1,5 milhão de habitantes, e tem uma densidade populacional grande. Então, isso é um centro urbano. E muita população hoje vive nos centros urbanos, né? Se a gente for pegar aí, Goiânia hoje é a 9ª, 10ª cidade em grau de população. E aí você vê que a maioria da população hoje está vivendo nesses centros urbanos, né? E essa vivência com a fazenda está cada vez menos frequente, né? Por exemplo, o nosso filho, apesar da família da Luciana ser do interior, ele teve pouca vivência com fazenda, né? Então, acaba que cada vez mais acontece essa percepção de que esse suco de uva aqui teve que plantar uva para poder produzir ele. O mamão do supermercado ele tem que ser plantado, colhido, e ele tem um caminho todo até chegar no supermercado. Então, essa percepção está muito pequena hoje com a população. E aí eu acho importante essas campanhas de conscientização da população. É uma necessidade realmente de deixar as pessoas melhor informadas em relação a toda essa, vamos chamar de cadeia de suprimento, né? Desde desenvolver uma nova variedade de mamão, de uva, de arroz, de feijão, trigo, etc., desenvolver essa variedade, ter os insumos todos para produzir esse produto lá nas propriedades rurais, nas fazendas, depois passando pela indústria, todo o caminho, no caso do trigo, né, tem que passar por uma indústria, até você chegar com esse produto do supermercado, porque realmente é muita gente envolvida nesse processo. Quando a gente fala assim, o agronegócio ele é o carro-chefe da economia, no caso de Goiás e em vários outros estados também, uma importância econômica muito grande, porque o agronegócio ele contempla todos esses atores aí. Não é apenas o que acontece nas fazendas. É o que já acontece antes das fazendas para que os produtores consigam fazer bem a sua função, né, de produzir. Depois o que vem nas etapas seguintes, na indústria de transformação, que nós temos diferentes graus de transformação, alguns produtos transformam mais, outros menos, até chegar lá no supermercado, onde a gente vai lá comprar os produtos para o nosso consumo no dia a dia. E aí, se a gente pensar, então, nessa questão da agricultura,
A gente fala muito, né, do agro, da agricultura familiar. A agricultura familiar não faz parte desse agro? Do ponto de vista conceitual, todas as formas de agricultura estão dentro do grande conceito de agronegócio. Mas, por uma questão de semântica, alguns grupos têm defendido a ideia, não, nós temos que ter um tratamento diferenciado para determinado grupo de produtores. Então, no caso, com a lei que foi criada em 2006, que definiu a agricultura familiar no Brasil, se definiu, a partir de alguns critérios, um grupo-alvo específico para políticas públicas que pudessem apoiar aquelas formas de agricultura que elas consigam produzir bem aquela... Para que elas consigam aumentar a sua capacidade produtiva. Porque elas têm mais limitações do ponto de vista de recursos, são áreas menores, têm menos capital, então, como tem menos escala produtiva, eles precisam ter algum tipo de apoio para conseguir participar efetivamente dos mercados, né, daqueles produtos. Até pela questão da questão climática também, né? Sim. E outra coisa, eles também têm que escoar a produção deles, então eles têm que... Se a gente for parar para pensar hoje que a feira era o grande alvo dessa agricultura familiar, que ele ia produzir ali e vender na feira. A feira hoje quase que não tem mais produtos da agricultura familiar. Você vai numa feira hoje aqui em Goiânia, a fruta vem do Ceasa, né? Os doces de leite é tudo industrializado. Então, se a gente parar para pensar que a feira que era o alvo, até para a agricultura familiar dar segmento nessa produção deles, também tem que ter um tipo de incentivo. Sim. Não, é fato que todas as formas de agricultura que vão produzir os produtos aos quais eles se dedicam, eles precisam comercializar a parte da sua produção. É uma atividade econômica também. Também. Eles precisam comercializar. Não é uma entidade sem fins lucrativos, não é? Exato. As pessoas, elas se dedicam àquela atividade porque elas gostam da prática da agricultura, sim, com certeza, gostam de estar em contato com a natureza, com certeza, mas elas precisam gerar a renda para as suas famílias. Então, a comercialização ela é essencial. Tem que haver a possibilidade de comercializar parte dessa produção, ainda que parte seja consumida, ou do alto consumo, pelas próprias famílias, segurança alimentar também, mas uma parcela da produção tem que poder ser comercializada. E aí depende desses canais disponíveis. Então, a gente tem aí os mercados institucionais, como o PA e PNAE, para os produtos que vêm da agricultura familiar, mas feiras, ainda existe feira do produtor em alguns locais, em algumas talvez cidades, nos grandes centros, isso foi se perdendo ao longo do tempo, porque aí você tem as grandes ceasas, né, e você tem os supermercados, mas essa produção ela precisa poder ser comercializada. Inclusive, tem para algumas cadeias, a agricultura familiar também comercializa nos mesmos canais que os produtores grandes. Por exemplo, para grãos, isso é normal, você comercializar nos mesmos canais, cooperativas que compram, empresas que compram. E uma coisa assim, acredito que mesmo essas pessoas, esses agricultores familiares que são, assim, mas vamos pensar que é uma coisa realmente a própria família, o pai, a mãe, os filhos, né, que cuidam ali, virou uma fonte de renda, mas eles também usam da ciência e tecnologia para produzir. Por quê? Porque foi o que a gente falou, tem a sazonalidade. Sim. Então, assim, eles vão supor, vamos plantar alface, né? Um agricultor vai ali plantar alface. Alface é uma coisa, por exemplo, quando tem chuva, perde, não perde? Sim. Quando tem, na época de chuva, folhas folhosas em geral. Geralmente, né, tem essa tendência. Aí eles vão ficar, então, sem renda, sem fonte de renda naquele período? Não tem como, Não tem como. Então, eles vão usar do quê? Da ciência e tecnologia para conseguirem plantar alface todo ano. Sim, até porque tanto eles querem e precisam consumir alface o ano inteiro, como seus clientes que compram a sua alface também querem ter alface o ano inteiro. Então, é natural que a gente faça investimentos para superar as limitações que não são impostas pela condição do clima. A gente quer reduzir o efeito da dificuldade que o clima nos impõe, que é um período de seca que não tem chuva, então, ou a época que faz frio, ou a época que está chovendo, precisa proteger da chuva. Então, a partir dos investimentos, numa estufa, numa casa de vegetação, eu consigo, um cultivo protegido, eu consigo ter aquela produção ao longo do ano. Então, eu tenho comida para minha família, eu tenho a possibilidade de comercializar para os meus clientes ao longo do ano. Esse acaba sendo... Então, assim, acaba que tudo envolve, né, ciência e tecnologia. E uma coisa que a gente precisa entender, a gente vai conseguir alimentar o mundo inteiro só fazendo agricultura familiar?
Pergunta difícil. Na verdade, o que acontece? Nós precisamos... nós temos uma proporção cada vez maior da população vivendo nas cidades. E a população que vive nas cidades, com raríssimas exceções, alguém planta um pezinho de tomate, um pezinho de pimenta lá na varanda da sua casa, no quintal da sua casa, na sacada do seu apartamento. Isso são raríssimas exceções. Então, isso, na verdade, representa quase nada daquela quantidade que é demandada pela população nas cidades. Então, a proporção das pessoas que estão nas cidades cresce cada vez mais. Então, nós temos cada vez mais pessoas não produzindo alimentos, mas demandando alimentos. O que acontece? E essas pessoas também, a maioria delas, saiu do interior, deixou seu espaço lá e foi para a cidade. Sim. Então, em muitas regiões, não só de Goiás, mas de outros estados também, as áreas rurais, elas esvaziaram. Porque as pessoas acabaram migrando, saindo, e as áreas ficaram lá. Essas áreas, algumas ficaram ociosas, outras foram sendo plantadas por aqueles produtores que ficaram lá, ou que vieram depois, e plantando extensões maiores. O cálculo é simples. Se você tem mais pessoas na cidade demandando e menos pessoas na zona rural produzindo, o que você precisa? O que aquelas pessoas que estão produzindo têm que fazer? Produzir uma quantidade maior. Nós precisamos ter uma quantidade maior conseguindo ser produzida para suprir a população urbana. Isso não é só no Brasil, isso é a nível de planeta. Então, mais pessoas nas cidades, menos pessoas produzindo nas fazendas, produzindo na agricultura, na pecuária, essas pessoas, cada um vai ter que fazer mais. Bom, até aí, de acordo, né? Então, a agricultura familiar pode suprir a totalidade disso? Impossível matematicamente. Agora, a agricultura familiar tem um papel importante. Ela contribui. Social. Ela contribui para a produção de alimentos, especialmente daqueles alimentos frescos, in natura, de cadeias curtas, que são comercializados a nível próximo de onde são produzidos. E eu acho que o principal, às vezes, não é só isso também, é que essa agricultura virou uma fonte de renda para aquela família. Sim. Porque ninguém hoje, infelizmente, ninguém consegue viver sem dinheiro. Por quê? Ou você comprar, às vezes, uma água, um biscoito, qualquer coisa, você precisa do dinheiro. Vamos parar com esse negócio de achar, não, ninguém precisa de dinheiro. Claro que a gente precisa. Então, acaba que isso virou uma fonte de renda daquela família. Seria até uma crueldade de nossa parte se a gente falasse assim, não, a única coisa que a pessoa precisa, no caso, estou falando do agricultor, a única coisa que precisa comprar é sal, porque não consegue fazer localmente, porque o resto da comida consegue produzir localmente. Seria uma crueldade nossa afirmar isso. Por quê? O esforço para produzir tudo que a pessoa consome, ele é tão grande que a pessoa não conseguiria nem parar para dormir. Então, é muito mais lógico ela se dedicar à produção de algumas coisas, comercializa uma parte dessa produção e com a renda gerada ela compra as coisas que ela gostaria de ter e que é muito difícil, muito caro para ela produzir. Então, isso digamos, a realidade do nosso sistema econômico. Então, parte da produção é comercializada, daquilo que nós conseguimos fazer melhor, e compramos os outros itens que nós queremos, mas que é muito difícil para a gente produzir. Vamos longe, não. Vamos pensar numa família que vive hoje num cantinho de terra lá no interior. Vamos romantizar. Essa família hoje quer ter também comodidades que as pessoas têm na cidade. Quer ter uma televisão, quer ter um telefone para comunicar. Internet. Você mesmo falou que quando você era mais jovem, foi estudar a 200 quilômetros da sua casa, era longe. Hoje, 200 quilômetros, você faz em menos de 2 horas. Hoje, você consegue, através de ferramentas, visitar locais do outro lado do mundo. Né? Você consegue, hoje, através de aplicativos de mapas, aí, ver o prédio onde você vai se hospedar naquela viagem. Então, essas pessoas no interior também, essas pequenas famílias, esses pequenos produtores, também querem ter essa comodidade. E se ele fizer tudo que ele produzir lá, consumir, ele não vai ter acesso economicamente para ter esses confortos. Uma boa cama, uma boa cozinha, um bom eletrodoméstico. Então, assim, a gente tem que parar de pensar que a pessoa vai viver daquela subsistência que é impossível, igual nós estamos falando aqui, e também quer ter comodidades, quer ter confortos, né? Uma televisão parabólica, canais, internets. Então, a pessoa também tem que gerar isso de forma para poder correr atrás desses confortos. Só para reforçar o que você acabou de falar,
O que faz os jovens hoje a quererem sair da área rural e ir para cidades maiores? Existe uma diferença de possibilidades ainda, infelizmente, que nas áreas rurais não tem acesso à internet. Algumas coisas não estão disponíveis lá. Aí vão embora, vou para a cidade porque lá tenho coisas que eu não tenho aqui. Então, o nosso desafio, é um desafio, digamos, da sociedade como um todo, é assegurar que as pessoas estejam onde estiverem, elas tenham acesso àquilo que elas gostariam de ter. Então, o que motiva um jovem a permanecer na área rural? É óbvio que ele precisa ter conectividade hoje em dia. Acesso à informação, acesso à internet, acesso a canais de televisão, ou sei lá o que ele busca, precisa estar disponível lá. Então, se não tiver, não adianta falar assim, você tem que ficar, vamos fixar o homem ao campo. Isso seria uma condenação a permanecer lá. Não, as pessoas têm que querer ficar em função do que está disponível lá. Então, a gente não pode dizer assim, fulano, você precisa ficar lá, senão aqui a gente vai passar fome na cidade. Então paga pelo alimento que a pessoa que está lá vai produzir, e ela vai ter uma vida digna, ela vai querer permanecer lá e continuar produzindo. A sua necessidade, quando você era jovem, era de educação. Chegou um momento, naquela localidade sua, já não tinha mais essa necessidade que você tinha. O curso que eu buscava não tinha lá. De educação. E hoje, não, apesar de ter várias cidades que têm já algumas universidades, mas ainda essa necessidade de sair do interior e ir para os maiores centros urbanos atrás de educação, atrás de confortos, atrás de conectividade. É uma necessidade hoje, que é mais difícil levar isso tudo para o interior, sendo que você já tem locais que já está muito difundido isso. Sim. Né? Então a gente não pode deixar de parar de pensar que as pessoas vão morar de eterno no campo. Não vai dar conta de ter essa... Se a gente for conversar com as pessoas que têm, né, as suas atividades no campo, cada vez mais é mais difícil de arrumar pessoas que queiram trabalhar. Sim. Porque foi o que a gente falou, o que você acabou de falar. As pessoas querem o conforto, as pessoas querem a tecnologia, e elas querem estudo também, Sim. porque é uma coisa fundamental hoje para todo mundo, até mesmo para trabalhar no campo hoje. Para operar as máquinas, operar todas as tecnologias que estão vindo, a pessoa precisa ter estudo, não é simplesmente, não vou conta, não terminei de estudar, eu vou dar conta de produzir. Para ilustrar isso, havia uma época que era comum ficar em casa, na roça, aquele filho ou filha que, sei lá, não tinha um bom desempenho na escola ou não queria estudar, vai ficar aqui na roça mesmo. Se quiser, vai estudar, senão você vai ficar aqui na roça. Hoje a situação está muito diferente. A atividade produtiva hoje se alguém quiser trabalhar em uma fazenda, precisa primeiro se capacitar. Porque a necessidade de formação, de conhecimento, até para lidar com as tecnologias que estão sendo disponibilizadas na forma de máquina de conhecimento, de como cultivar melhor dentro da cultura, exige estudo. Então, se alguém vai hoje para uma fazenda, eu estou aqui procurando emprego. O que você sabe fazer? Né? Não consegue. Então, as pessoas que às vezes estão disponíveis lá, elas não têm o perfil mais para conseguir trabalhar naquela realidade. Então, tem muito menos pessoas disponíveis lá, em condições de executar aquelas atividades, significa o quê? Aquelas que estão, elas vão ter que conseguir fazer muito mais. Ou seja, ter que conseguir aumentar a produtividade daquela força de trabalho que ainda está disponível lá. Como que isso é possível? Só tem um jeito, mecanização, automação. Poucas pessoas conseguindo fazer mais. Um pequeno tirador de leite hoje, se ele tirar ali 100 litros de leite, ele já quer ter uma ordenha. Porque primeiro já não acham a pessoa para ordenhar manual. Segundo, as indústrias já querem cada vez mais uma matéria-prima de melhor qualidade. E com a ordenha mecânica a gente diminui o risco de contaminação do leite, né? E aí você vai contratar uma pessoa que tem que entender o que é uma ordenha mecânica, como é que ela funciona, como é que higieniza, né? Como é que eu vou fazer o armazenamento desse leite. Isso eu estou falando de uma pequena coisa. Imagina um pequeno produtor. Imagina uma agroindústria que está plantando e vai colher com essas colhedeiras hoje que são super tecnológicas, que tem softwares específicos para poder colher aquilo lá.
quase separa o grão de soja danificado, mofado. Né? E aí são caríssimos, é aquela questão, né? Você é um grande empresário da fazenda, vai virar para você e falar assim, você tem coragem de botar o seu peão para dirigir uma Ferrari? Não, que isso, a Ferrari só eu que dirijo. Mas você vai deixar o seu peão sem formação dirigir que custa tanto quanto a Ferrari. Manejar uma colheitadeira que o valor é tanto ou mais do que uma Ferrari, sem ele saber o que está fazendo ali. E isso hoje é imprescindível. Sim, com certeza. O treinamento das pessoas que vão estar lá é fundamental. E as pessoas nem sempre chegam, eu vou procurar uma oportunidade de trabalho numa fazenda. Muitas pessoas hoje buscam isso, existe um movimento da cidade para o campo em busca de uma oportunidade de trabalho, passa pela formação, treinamento, tem que se capacitar para educação conseguir... técnica especializada para aquela função. Hoje não... Sim. E o que não significa necessariamente ter um diploma universitário, não é isso. É a habilidade prática de conseguir fazer bem aquela atividade. Nem todo mundo tem o perfil e precisa frequentar a universidade. Essa é uma ilusão que nós temos no Brasil, né? Todo mundo tem que frequentar a universidade. Não necessariamente. Eu posso frequentar a universidade e ainda assim ter dificuldade para executar uma série de tarefas práticas. Por quê? Porque a gente não aprende isso na faculdade. Tem coisas que não se aprende na faculdade. Então você tem que buscar outras formas de treinamento curto, específico para aquela atividade. Não, e nem é a função da universidade formar mercado de trabalho. Sim. Tem várias outras funções. Não para esse perfil. Ela forma pessoas para diversas áreas, mas para essa questão mais prática, é o aprendizado prático, que precisa ter capacidade técnica para fazer isso. E, Alcido, vamos pensar agora numa daquelas questões que nós falamos lá. Embrapa Arroz e Feijão. O que tem, assim, de novo, ou que vocês pesquisaram, que vocês lançaram assim a título de arroz e de feijão aí? Vamos só para a gente entender o que a Embrapa Arroz e Feijão estuda, assim. Bem, a maior parte da nossa pesquisa é voltada para as fazendas, o que acontece a nível de produção agropecuária. Então, produção de arroz e feijão. O que é necessário para que os produtores consigam produzir bem? A gente precisa ter novas variedades. Novas variedades de arroz, novas variedades de feijão, que sejam, do ponto de vista de qualidade, venham de encontro àquilo que as pessoas buscam, que sejam mais produtivas, afinal de contas o produtor tem que ter produtividade, precisam ser resistentes a praga e doença, precisam conseguir lidar melhor com a adversidade climática. Então, assim, deu um veranico aqui, e essa variedade, essa planta tem que continuar em pé, vive em condição de produzir, porque aí quando a chuva volta, ela segue e consegue produzir bem. Então, ela tem que ser produtiva, tem que ter qualidade, tem que ser tolerante a praga e doença, ela tem que ser fácil de mecanizar, então as máquinas, os robôs de colheita, né, que a gente tem lá nas fazendas. Eu não posso ter uma planta de 2 metros de altura se eu quero uma planta baixinha, então todos os nutrientes que estão ali disponíveis, eles vão, a maior proporção possível vai para os grãos, então eu não preciso gastar tanta energia e recursos para produzir palha, para produzir a planta, eu preciso produzir grãos, né? Eu quero grãos, então eu preciso de grãos, quantidade de grãos por hectare. E tudo isso numa condição de otimizar o uso de recursos, então, tanto de nutrientes, de fertilizantes, de água, conseguir fazer isso com menos recursos. Essa pesquisa toda que existe... Isso tanto para arroz como para feijão. Tá, essa pesquisa toda que vocês fazem lá, a nível disso tudo que você está falando, é para cada vez mais otimizar a água disponível, o solo disponível, diminuir a quantidade de uso de agrotóxicos, né? Então, essa pesquisa, a gente pode afirmar hoje que um feijão ou um arroz que foi plantado há 20 anos atrás é completamente diferente do que é feito hoje? Num período de 20 anos aconteceu muita evolução? Assim, o jeito de produzir tanto arroz como feijão mudou muito. Muito, né? O que os agricultores fazem hoje para produzir é muito diferente do que era 20 anos atrás. Então, eles hoje colhem muito mais quilos de feijão, de arroz por hectare, e por quilo produzido eles usam menos recursos do que usavam lá atrás. Então, hoje eles são muito mais eficientes do que eram há 20 anos atrás. Então, eles conseguem, com menos recursos, produzir 1 quilo
de arroz ou de feijão com menos recursos. Para ilustrar um exemplo, o arroz, quando ele é colhido com casca. Então a máquina vai colher, ele vai para o graneleiro da máquina eu lembro de ver, lá na cidade que meu pai morou, de ter máquina de arroz, e o arroz ele era secado na rua, na rua, na porta da máquina de arroz. Não, lá. Era muito comum nas cidades do interior ser secado na rua. Era muito comum no passado. Porque a gente tinha plantio de arroz praticamente em todos os municípios e secava na rua mesmo. Mas isso é história, né? Era comum isso. E aí isso era criança. E aí vamos pensar, por que esse arroz precisava ser secado? Eu vou falar disso. Secava próximo do engenho, da máquina para fazer o beneficiamento, descascar. Por que o arroz, até hoje, o arroz precisa passar por uma secagem? Porque a umidade que precisa ter nos grãos para você armazenar um produto durante um tempo mais longo é 13%, 14%. Quando ele é colhido, ele costuma estar com uma umidade maior, por volta de 20%. Então, normalmente a gente colhe, no caso do arroz, a gente colhe ele com essa umidade um pouco maior, porque se nós colhermos ele já muito seco, ele vai quebrar os grãos. A máquina vai danificar os grãos, vai quebrar. Então a gente colhe ele um pouco mais, assim, um pouco mais de umidade para não danificar os grãos, seca depois e aí só daí beneficia, descasca. E aí vamos pensar que nem todo mundo sabe por que esse arroz tem que estar nessa umidade. Por que esse arroz precisa estar com essa umidade? Para ele ser armazenado, os 13%, 14%? Isso. Porque se ele tiver com uma umidade muito alta, esses grãos eles vão deteriorar. Deteriorar no que sentido? Umidade alta significa o quê? O que acontece com a gente quando a gente fica muito tempo com calçado no pé? Vamos pensar que a gente mofa. Umidade aumenta. A umidade favorece a multiplicação de fungos. Então, se multiplicar fungos nos grãos, isso vai dar problema, porque vai estragar o grão, vai multiplicar fungo, vai produzir toxinas, os fungos produzem toxinas que fazem mal para a saúde. Já teve casos de pessoas que morreram intoxicadas por causa de fungos em alimentos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a armazenagem na temperatura correta é justamente para não ter a multiplicação de fungos. E além também de controlar pragas, né? Porque quanto mais úmido ou muito seco, a gente vai estar atraindo pragas para o armazenamento daqueles grãos também. Dando continuidade dessa diferença desse arroz de muito tempo atrás para hoje, então hoje essa máquina de arroz existe ainda ou já parou? A máquina, você fala, é a beneficiadora. É a beneficiadora, de arroz, né? O que acontece? A esmagadora maioria do arroz que nós temos hoje, que nós compramos, ele é beneficiado em unidades industriais já maiores, né? Então, empresas que colocam plantas industriais que não são aquelas da esquina de casa, na cidadezinha, mas são já maiores, em geral, próximos já às cidades maiores, que elas conseguem beneficiar grande quantidade. Então, o beneficiar arroz hoje também é um pouco diferente do que era antigamente. Antigamente era só tirar a casca. Então, tirava a casca, quebrava alguns grãos, às vezes ficava um pedacinho de casca para trás, aí catava na mão e estava tudo certo. O que acontece? Como é que nós queremos hoje? Vamos comprar arroz. Como é que nós queremos arroz hoje? A gente está buscando um grão igual ao outro, tem que ser tudo igualzinho. Padronizado. Tudo padronizado. É o tipo agulhinha, né? Que a gente... Virou um padrão, que na verdade, do ponto de vista nutricional, não teria necessidade nenhuma, mas virou um padrão, o grão longo fino, o agulhinha, por uma questão de praticidade e conveniência industrial. Porque do ponto de vista estético também, né? As pessoas compram a comida no supermercado também com olho, né? Sim. É a primeira coisa. A primeira percepção é visual, né? É a aparência. Né? Então a gente vai pela aparência. Então, esses grãos, hoje longo finos, eles são uniformes, tem uma vantagem muito grande do ponto de vista industrial, que não precisa ficar mexendo nas regulagens das máquinas. Que perde muito tempo, acaba cada vez que você tem que diminuindo ajustar. a produtividade. Se você traz um arroz todo misturado, grão redondo, comprido, cateto, todo que é jeito, aí você põe isso tudo numa máquina, você vai quebrar metade. Não, a gente estava conversando esses dias, eu e o Daniel. As pessoas precisam entender que muito difícil a gente produzir um produto acabado, bom, com uma matéria-prima ruim. Sim. Não existia essa mágica. Muito difícil. Não existe essa mágica. Não tem como. Se a matéria-prima
de entrada numa indústria é ruim, não há como sair um produto bom. Não. Se eu estou colocando um arroz que é ruim lá na entrada da indústria, não há como sair um arroz bom. Se eu estou colocando um leite ruim no laticínio, não há como sair um derivado bom. Não mesmo. A indústria, ela não consegue fazer essa mágica. A indústria consegue, no Não máximo, existe. manter o padrão de Não qualidade. na verdade, na indústria não existe mágica. Sim. Não existe mágica. Não é o que todo mundo prega que... porque a indústria faz isso. Não tem jeito. Se a indústria fizer mal o trabalho dela, eu posso piorar algo que vem mais ou menos de antes. Né, cara? Se ela fizer bem o trabalho dela, ela vai conseguir manter o padrão de qualidade do que chegou para ela como matéria-prima. Agora, mágica, algo ruim fica bom, isso não existe. Não existe mesmo. Isso é ilusão. E qual que é a diferença, por exemplo, do arroz, né, agulhinha, né, do parbolizado? Porque todo mundo hoje, né, já pensa assim, não, vamos comprar o arroz parbolizado, porque ele tem isso, ele tem aquilo. Então, assim, vamos explicar para todo mundo, assim, o que que é, qual que é a diferença de um para o outro. E se realmente o parbolizado é tão melhor, assim, nutricionalmente falando, do que o integral. É integral mesmo? É arroz integral mesmo que a gente fala? Vamos lá. A agulhinha, quando a gente fala de agulhinha, nós estamos falando do formato do grão. Então, o grão longo fino. Certo. Isso é o formato do grão que é o mais plantado, não só no Brasil, mas nas Américas. Né? Então, da Argentina aos Estados Unidos, onde tem cultivo de arroz, o longo fino, ou agulhinha, é o mais plantado. Existem algumas outras categorias de pequena quantidade, mas esse é o formato do grão. Agora, o que acontece com o beneficiamento dele? Aí é que vai vir a diferença, se vai ser um arroz branco, que nós chamamos de branco, que ele é longo fino, ou um arroz parbolizado, que também é longo fino, ou até mesmo um arroz integral, que ele também pode ser a partir de grãos longo finos. Então, esse é só o processo de beneficiamento. O arroz integral, ele simplesmente foi retirada a casca. Tanto é que os grãos são meio enrugadinhos, assim, eles não foram polidos, lixados. Então, ele simplesmente removeu a casca. É o primeiro beneficiamento que acontece. Só teve aquele beneficiamento inicial de retirar a casca. Esse é o arroz, por isso que ele chama integral. Ele é o arroz mais completo do ponto de vista nutricional. Ele tem tudo o que a planta conseguiu armazenar dentro do grão do ponto de vista nutricional. Só removeu a casca, que não é imprópria para consumo humano, e o restante está tudo lá. Então, o grão integral é, do ponto de vista nutricional, o melhor arroz que a gente pode consumir, do ponto de vista nutricional. Agora, pelo fato de ele ter apenas retirado a casca, ele é um produto que normalmente ele não dura tanto tempo. Depois que ele foi descascado pela indústria, foi embalado, ele, em geral, ele precisa ser consumido, assim, não pode guardar ele durante um ano. Ele tem uma vida de prateleira curta. Acho que é 6 meses, não é? Ele é mais curto, a vida de prateleira dele. Por quê? Ele é integral, tem tudo lá. E se ele tem tudo lá, ele também pode atrair pragas de armazenagem. Porque então, a gente tem que entender isso. Do mesmo pragas jeito, também gostam de coisa boa, isso, né? Do mesmo jeito que a gente gosta de comida, as pragas também gostam. O que atrai as pragas para um pacote de arroz é comida. Então, o arroz integral é simplesmente isso, só removeu a casca. Bom, mas antes de remover a casca, eu tenho a possibilidade de fazer quase que um pré-cozimento do grão dentro da casca, que é a chamada parbolização. O que é a parbolização? Que acontece antes de retirar a casca. Ela é feita antes de tirar a casca. Com o grão ainda na casca, é feito um processo industrial, uma elevação, temperatura em autoclave aí de torno de 60 graus. Esse arroz, então, ele passa por esse tratamento. E com isso, o que acontece no grão de arroz? Primeiro, você corrige eventuais trincas no grão que possam ter surgido lá na colheita por causa da máquina se estava seco demais. Então você corrige isso, visualmente some, o grão fica inteiro de novo. É igual você consertar o para-brisa do carro, trincou, o pessoal faz exatamente, some a trinca. O efeito é o mesmo. Então essa é uma. A outra, quando eu submeto esses grãos a uma alta pressão, a maior concentração de minerais está na parte externa do grão. Parte desses minerais é migrado para o interior do grão. Então eu estou levando de fora para dentro do grão parte dessa alta concentração de nutrientes que está na parte externa do grão, logo abaixo da casca. Então, se eu consigo migrar parte para dentro, significa dizer que depois que eu descasco ele, esse grão vai estar mais nutritivo, ou com maior teor de nutrientes do que aquele grão branco
que não teve isso, simplesmente tirou a casca, lixou o grão bonitinho, fez o polimento, ficou lisinho, branquinho, mas do ponto de vista nutricional ele é menos rico em nutrientes do que o parbolizado. Então, se a gente for ranquear do ponto de vista nutricional, primeiro, melhor, integral. Segundo, parbolizado. Por último, O arroz, branco. o branco. O branco, que é o que as pessoas mais consomem, mas ele é o que menos tem nutrientes. Ele é mais pobre em nutrientes do que um arroz parbolizado ou, melhor ainda, um integral. Mas todos têm nutrientes. A questão é só Todos que têm. A questão é quanto. Entendi. Porque no grão, a concentração de nutrientes é maior na parte externa do grão. Então, o grão que é tanto o parbolizado quanto o branco, que passa pelo polimento, no polimento eu tiro essa parte externa. Então, a parte mais nutritiva do grão ela é removida para deixar o grão lisinho. E o farelo de arroz vira o quê? Os Ração, nutrientes. ração. Vai para ração e nós consumimos o que está sobrando. Na verdade, assim. E aí, dentro disso, existe um mito hoje de que a gente não pode lavar o arroz. E aí, como é que é? A gente deve lavar ou não deve lavar o arroz? O que acontece? Havia épocas, isso aí, voltando um pouco de novo na história, no começo das indústrias de arroz, o pessoal recomendava lavar porque as próprias indústrias não tinham, digamos assim, talvez um controle de qualidade tão efetivo, né? Quanto tem hoje. Hoje, quando você tem um pacote de arroz, tem lá uns farelinhos lá, que são do processo do polimento, né? Hoje em dia não se recomenda mais lavar grãos de arroz, não é necessário lavar. No passado você dizia, lava por uma questão de precaução até de higiene, porque você não sabe como é que a indústria conseguia controlar. Hoje em dia está superado, não tem isso mais. O nível de controle de processo que as indústrias têm está tranquilo, não tem mais esse problema. E se a gente lavar, corre o risco também de sair um pouco os nutrientes? Porque na hora que a gente Ao lava, lavar, porque ficou... você perde o que está naquela coisinha, né? Porque sempre tem aquela questão, essas coisinhas brancas acabam sendo os nutrientes que isso foi, vai embora. Né? Você perde essa parte. Lavar. Então, hoje, a gente não precisa mais lavar arroz. Ou pelo menos caso você lave, assim, você vai colocar... não descarta essa água. Põe essa água para cozinhar. Entendi. Junto com arroz. Mas você vai passar água no grão, mas usa para cozinhar. A dona de casa estaria, ela lava aquele arroz e ela joga água fora. Então, mas ao descartar, você vai estar perdendo, sim, aqueles nutrientes que estão naqueles farelinhos que estão no meio dos grãos. Então, esses vão embora também. Dona de casa, não é necessário mais lavar. Não vamos mais lavar arroz. Agora eu vou fazer uma pergunta. Nós estamos falando sobre arroz, sobre feijão aqui. Alguma curiosidade que me deu na cabeça aqui agora. O principal prato do Brasil é arroz e feijão. Não é? Por que nós aprendemos a comer arroz e feijão? Você sabe falar alguma coisa assim? Deu uma curiosidade aqui agora, porque assim, se você parar para pensar, arroz e feijão é uma combinação genuína brasileira. Sim, com certeza. Arroz e feijão se come de norte a sul no Brasil, leste a oeste, com algumas variações em relação ao... principalmente no feijão, o tipo dos grãos de feijão. A gente gosta, principalmente o Rio, que eles gostam muito de comer o feijão preto, não é? O sul do Brasil também. O Santa Catarina também. Espírito Santo. Já no nosso caso aqui, o feijão preto só entra na feijoada. No Nordeste é o feijão branco. Tem branco, tem mulatinho, tem o feijão de corda. Feijão de corda. Então, a depender da região, a gente tem variações, mas arroz e feijão estão geralmente juntos. Então, isso tem a ver com história mesmo, foi se formando, que arroz foi trazido para o Brasil tem muito tempo e foi sendo plantado nas regiões como alimento mesmo, fonte de alimento. Isso teve a influência da própria colonização, que o arroz foi trazido para ser uma cultura alimentar, foi trazido para o Brasil para isso. No caso do feijão, o feijão também não é originário do Brasil, ele foi trazido para o Brasil, mas foi trazido também já com essa ideia, vamos produzir proteína vegetal aqui para compor a alimentação das pessoas. Quando chegou, especialmente as populações que tinham menos recursos, porque consumir carne há 100 anos atrás era muito mais difícil e caro do que é hoje. Então era uma limitação muito séria. Então as pessoas, naquela ideia de que quem estava lá no seu sítio, na sua roça, produzia a própria comida. E arroz e feijão era parte disso.
Então, o arroz, por exemplo, sendo beneficiado localmente, né, com as famosas máquinas, né, isso quando não era totalmente artesanal na própria propriedade, sempre foi tratado como comida para as pessoas ali mesmo. Então, isso foi se estabelecendo ao longo do tempo, virou hábito cultural e é um hábito cultural saudável. Por quê? Ao longo do tempo, a partir dos estudos, se foi percebendo que o que não estava claro quando você começou a promover o consumo desses dois produtos juntos, você começou a perceber que eles se complementam muito bem do ponto de vista nutricional. Que o que falta não tem no outro. Então, você juntando esses dois na proporção de 1 para 3, você teria uma combinação ideal de aminoácidos, que são a base da proteína. Então, o que o feijão tem muito, supre o que falta no arroz. E o que o arroz tem, complementa o que o feijão tem menos. Então, seria uma combinação, tanto é que ele foi chamado de prato perfeito. Temos de combinação nutricional. E existe outro país que tenha esse hábito também, de comer arroz e feijão? Além do Brasil? Então, tem alguns países da América Central onde o feijão ele é comido até no café da manhã. Então, lá no México o pessoal come feijão, né? Com pimenta. Sim, e aí tem pratos também que combinam os dois, mas assim, numa magnitude, como nós somos um país imenso comparando com esses países da América Central, acho que nós somos um caso talvez excepcional pelo tamanho do país e da população que nós temos e que de alguma forma tem o hábito de consumir esses dois produtos juntos. Porque as populações dos países da América Central também são menores, né? Bem menores do que os nossos 200 milhões que nós temos no Brasil. Então, a gente, de certa forma, marca um pouco isso a nível mundial, esse hábito de consumir esses dois produtos juntos. É mais o Brasil. E assim, além da gente ser, então, o país que mais consome arroz e feijão junto, em que ranking que nós estamos na produção de arroz e feijão? Em arroz, nós somos o 10º produtor mundial. Quem que é o primeiro? Vamos falar os 3 primeiros aí que mais produzem arroz. China, Índia, Tailândia, que é um país até pequeno, mas produz um volume grande. Eles também têm eles consomem bastante, né? Só o arroz, né? Eles não consomem o arroz com feijão, eles consomem mais o arroz. Né? Nós somos o 10º produtor mundial, mas somos o maior produtor mundial fora da Ásia. Quer dizer, os outros 9 são da Ásia. É porque o arroz lá é muito consumido. Sim, é consumido. Acho que é um dos principais alimentos deles lá. É o arroz. Do café, no almoço, jantar, o arroz é parte, de alguma forma, da dieta de vários países da Ásia. Então, nós somos o 10º a nível global, mas o maior fora da Ásia, de arroz. De feijão, se nós olharmos, aí depende de que tipo de feijão nós estamos falando. Se falarmos de todos os feijões, a gente está em segundo, terceiro produtor mundial. Porque se nós olharmos somente o feijão comum, que é o nosso feijão carioca, feijão preto, que nós temos, aí nós somos o primeiro mundial. Porque tem o feijão de corda do Nordeste, por exemplo, ele não é feijão comum, é uma outra espécie. Esse feijão é mais plantado em países como a Índia, Mianmar. Então, são países que produzem um volume grande desse tipo de grão para suas populações, e eles não produzem feijão comum. Então, feijão comum, como carioca, preto, rajado, vermelho, esses aí, nesse nós somos o maior produtor mundial, mas também o maior consumidor mundial. Produzimos basicamente para o consumo nosso interno, né? E isso que acontece muito também com arroz. São produzidos especialmente nos países que consomem. Em geral, produção para suprimento interno, consumo próprio, segurança alimentar da sua população. Aí a exportação é apenas uma pequena parte. No feijão, estamos falando de 15% só, a nível global, e no arroz não chega nem 10%. A gente falou muito numa palavra, segurança alimentar. Explica pra gente o que é segurança alimentar, porque a gente trabalha mais com a segurança dos alimentos, né? Sim. Mas o que é a segurança alimentar que todo mundo fala? Bom, vamos deixar claro a diferença, o que é uma coisa e o que é outra. Exato. Segurança alimentar seria conseguir assegurar que as pessoas tenham acesso, todos tenham acesso o tempo todo a alimentos na quantidade que elas precisam, com a qualidade necessária do ponto de vista nutricional, a qualquer momento. Então, elas precisam ter acesso, isso significa que tem que ter o alimento disponível, elas precisam ter a renda para conseguir comprar, elas precisam ter o hábito de consumir. Isso é segurança alimentar.
assegurar que haja o produto disponível com a qualidade necessária, as pessoas tenham acesso e elas consumam. Isso é segurança alimentar. A segurança do alimento é outra preocupação, que aquele alimento pode ser consumido sem risco nenhum para a saúde, então não vai fazer mal nenhum à pessoa. Do ponto de vista, não tem nenhum contaminante, não tem nem biológico, nem químico, nada que possa prejudicar a saúde da pessoa. Aí é segurança do alimento. Alimento seguro. Exato. Eu quero mudar o assunto e trazer uma parte que nós falamos no início da minha apresentação com a Luciana. E essa parte dos transgênicos. O transgênico hoje é visto como um vilão. Como que você que está trabalhando na área da pesquisa diretamente lida com essas questões de transgênicos? Bom, para começar, o que você... Deixar claro o que é um alimento, o que é um alimento transgênico, né? As pessoas precisam primeiro entender o que é um alimento transgênico. Bom, o conceito de transgenia significa que foi introduzido em uma espécie algum gene que veio de uma outra espécie. Então, por exemplo, nós temos na natureza as plantas, uma polinizando a outra, elas se cruzam o tempo todo. E isso é uma coisa normal. Isso é normal. Da natureza. Ocorre na natureza. Isso é troca genética. Sim. Eu posso ter espécies próximas também com algum grau de polinização de parentes próximos. Isso pode acontecer também na natureza. Então, mas a transgenia, conceitualmente, tipo assim, eu pego um gene de uma espécie diferente e faço uma introdução em laboratório, adiciono esse gene. Por quê? Por que eu faço isso? Só porque eu acho bonito? Não, eu estou trazendo um gene de, por exemplo, resistência a uma doença, numa planta, para uma outra planta, tentando trazer para ela aquela característica que ela não adoeça perante aquela doença que acontece numa lavoura, por exemplo. Então eu consigo trazer uma resistência a uma doença, eu consigo aumentar uma característica de interesse do ponto de vista nutricional, e por aí vai. Então, a partir dessa inserção de uma característica via gene de outra espécie, eu consigo produzir ou gerar uma planta que seja mais produtiva, mais adaptada, do ponto de vista resistente à seca, ou resistente a uma doença, ou que consiga produzir melhor numa determinada condição. Então, pensando na agricultura, seria basicamente isso que se fez. Ou uma planta que ela foi introduzida a ela uma característica que ela se tornou resistente a um herbicida, um agrotóxico que, ao se tornar resistente àquele agrotóxico, com um único agrotóxico você resolvia todos os problemas, né? Teoricamente, essa é a ideia. Né? Então, bom, isso seria um transgênico, beleza. Aí, a gente tem, hoje, nos produtos que estão identificados no supermercado, muitos deles estão identificados como o famoso rótulo, né? O triângulo lá com o T, que é o rótulo usado pela legislação brasileira para identificar um produto que pode conter. O que significa aquele triângulo na prática? Significa que aquele produto é transgênico? Não. Diz que pode conter transgênico acima de um certo percentual. Não, essa lei não existe. Foi feito um novo decreto que, então, assim, qualquer quantidade de transgênico de um ingrediente precisa ser declarado no rótulo. Certo. Então, mas o que acontece? Precisa ser declarado. O rótulo, a indústria coloca o rótulo. Mas se ela comprou matéria-prima do produto que não era transgênico, ela não vai mudar a embalagem. Não. A embalagem que está indo na produção vai continuar usando a mesma embalagem. Então, significa dizer que há produtos identificados no supermercado como contendo transgênicos que talvez, pode ser que não tenham recebido matéria-prima com uma característica de transgenia. Pode ser. Mas, por segurança, a legislação rotula, coloca o rótulo. Então está tudo rotulado, mesmo que haja produtos que não estejam contendo de fato. Então essa é uma questão. Mas onde nós temos transgênicos no Brasil? Que tipo de espécies, né, nós temos transgênicos no Brasil? Nós temos plantas cultivadas, como a soja, milho, o algodão, feijão, cana e acho que eucalipto. Então nós temos 5 produtos. 5 culturas. 5 culturas. Mais eucalipto, para as quais
Vamos falar de novo: feijão, soja, milho, algodão, feijão, cana e eucalipto. São as culturas, são seis culturas que a gente para tem as quais no Brasil. Tem cultivo autorizado. Por quê? O que acontece? Uma planta transgênica, ela é desenvolvida, ela precisa ser autorizada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. O que é a CTN-Bio? O que a CTN-Bio faz? É feito todo um processo de análise para verificar. Primeiro, existe risco para a saúde humana? Existe risco de dano ao meio ambiente? Então, essas questões têm que ser verificadas. É a chamada biossegurança. Então, a gente chama de evento de transgenia, toda nova característica que envolve transgenia, ela tem que ser avaliada. São os experimentos e que depois essa comissão técnica tem que analisar aquelas informações. Se é considerado seguro ou não. Quer dizer, tem que funcionar no campo, tem que ter eficiência no campo, tem que ser seguro do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da saúde humana. Se não houver nenhuma preocupação em relação a nenhum desses aspectos, aí, em geral, é autorizado o cultivo comercial. Então, a CTN-Bio autoriza o cultivo comercial, e é isso que nós temos. Para essas 6 culturas, existe alguma característica de transgenia autorizada a ser plantada, produzida no Brasil. Então, assim, antes desse produto entrar no mercado, ter acesso à população, existiu todo um estudo antes. De avaliação de biossegurança. E ele só chega para o consumidor após a aprovação de todos os órgãos regulamentadores do Brasil. Sim. Então, assim, não é simplesmente, eu pensei que eu quero criar um produto transgênico, eu vou lá e faço e pronto. Não é dessa forma. Do mercado amanhã. Não é dessa forma que funciona. Assim. Tem todo um caminho longo que tem que ser percorrido, tem todo um conjunto de pesquisas que tem que ser feitas. Esses critérios para essa pesquisa são elaborados no Brasil ou vêm de órgãos internacionais? Como que funciona? Cada país cria a sua legislação própria, a sua regulamentação para isso. Então, o Brasil desenvolveu essa regulamentação ao longo do tempo e o órgão responsável, que reúne, acho que mais de 40 especialistas de vários órgãos, vários ministérios, universidades, instituto de pesquisa, as pessoas estão lá, representantes da sociedade, estão lá para analisar cada caso. Uma empresa desenvolveu algo e quer colocar no mercado. Submete aí os dados à aprovação dessa comissão. Ao nível mundo, no caso. A nível Brasil. Não, nesse caso a nível Brasil. Mas existe país... também meio que porque hoje a gente, não sei, chega a levar para a Organização Mundial da Saúde ou não chega, às vezes, a levar essas avaliações elas são nacionais. Cada país cria a sua regulamentação em relação à aprovação de transgênicos. Existem, em alguns países, transgênicos não existem, porque o país não, decidiu que lá não haveria. Então, não há... Lá há uma proibição de transgênicos em alguns países. Outros países, não. Nós trabalhamos com transgênicos mediante aprovação. Então, ao definir esse caminho, tem que definir o conjunto das regras. E a gente precisa entender que o Brasil é um país que cultiva muitas coisas, né? Então, além, como a gente falou, além da gente cultivar muita coisa, a gente tem uma terra agricultável muito maior do que muitos e temos diferenças de climas gigantescos. Então, acaba que a gente usa muito essa questão da transgenia por causa disso também, não é? Eu além de complementando o que a Luciana está falando, eu acredito que em função dessa diversidade toda, ter plantios adequados a cada região é muito mais fácil para desenvolver aquela região do que ter um tipo só de cultivo no Brasil inteiro. Sim. Então, a gente tem essas culturas aí que estão cultivo autorizado, aí a gente vamos plantar uma variedade que seja transgênica ou uma que não seja transgênica. Isso vai depender essencialmente do quê? Do ponto de vista onde eu vou estar produzindo e para quem eu vou produzir. E do ponto de vista comercial, que engloba isso tudo. Exato, né? Porque se eu tenho, cultivando uma variedade transgênica, o agricultor consegue ter um custo de produção menor. Isso é legal ele, obviamente, utilizar. Por que ele não utilizaria? Ele não utilizaria apenas se não houvesse uma vantagem do ponto de vista comercial. Porque se houver vantagem comercial, o custo dele baixou, o preço de venda é o mesmo,
Já falamos que o produtor é uma atividade econômica. Então, ele precisa buscar racionalizar seus custos. Se cultivar uma variedade transgênica permite ele conseguir produzir com mais eficiência, por que ele não faria? Todo mundo, né? Todo Sim. mundo, foi o que a gente falou. E vamos parar para pensar, se a gente está pensando que essa entidade que vai autorizar o comércio dessa planta transgênica, ela está vendo a questão de meio ambiente, de produtividade e de saúde dessas biosseguranças, por que tem tanto receio, tanta preconceito com o transgênico? É muita falta de informação, não é? Bom, como é que eu vou dizer? O que acontece? No mundo todo, existem pessoas contrárias à transgenia, contrárias a diversos tipos de tecnologia. No mundo inteiro. Então, no caso da transgenia, todos os experimentos já feitos até hoje, nunca, em lugar nenhum do mundo, tem um único estudo científico que mostra que transgênicos fizeram mal à saúde das pessoas. Um estudo só no mundo que mostra... Não existe. Não existe sequer um único estudo que prova que eles façam mal à saúde de alguém. Não há esse estudo. No mundo inteiro. Não há estudo que comprove que o transgênico faz mal para a saúde. Agora, o que muitas pessoas associam aos transgênicos é porque é muito comum eles serem, é uma questão de propriedade intelectual, eles serem propriedade de grandes corporações, grandes multinacionais, e que aí o modelo de negócio acaba criando uma situação econômica para aquela... Acaba criando uma situação que pode ser desvantajosa para alguns produtores em uma condição, porque eu vou plantar essa cultivar, eu tenho que ficar pagando royalty para aquela empresa. Então existe uma preocupação com relação ao modelo de negócio, que pode ser excludente, muitas vezes, especialmente para pequenos produtores, mas também grandes produtores reclamam, que falam, eu pago uma taxa tecnológica muito alta para usar uma variedade com aquela transgenia específica. E assim, muitas vezes, além da... Essa é uma reclamação recorrente. Geralmente, quem tem o dinheiro também é quem vai financiar um pouco, às vezes, as pesquisas. Na verdade, nem é financiar as pesquisas, mas geralmente quem tem o acesso a ter um pouco mais de dinheiro é onde... ele vai buscar um estudo para melhorar aquilo ali. É onde ele fala assim, eu vou fazer esse investimento aqui porque a gente identificou, por exemplo, que essa praga tá aparecendo muito, por exemplo, para esse grão de soja. Sim. E aí, de repente, ele fala assim, vamos, né, chamar todo mundo, vamos lá na Embrapa, vamos comprar equipamento para a gente estudar para aquela praga. Encontrar uma solução. É uma solução para esse tipo de praga que aconteceu. Então... E aí a nossa legislação que prevê a proteção da propriedade intelectual, no caso uma patente, ela precisa ter quem consegue criar algo novo precisa ter o direito de explorar isso economicamente, senão não haveria investimento em inovação. Porque para se investir em novas tecnologias, né? Quem conseguiu desenvolver precisa conseguir capturar um pouco do investimento feito na forma de retorno. Isso é, no caso, cobrado na forma de royalties. E isso acontece muito também na área farmacêutica, né? Sim. Se a gente, assim, medicamento tem, assim, acho que são 10 anos, né? Então, assim, o laboratório desenvolveu aquele medicamento e aí, por 10 anos, só pode ter aquela marca, aquele produto, aquele jeito. Aí, depois que cai a patente, que pode ter genérico, similar, essas coisas, tudo. Isso é muito normal no ramo farmacêutico. Não, em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas é porque é onde a gente vê mais e ninguém condena. No caso da indústria farmacêutica, nós temos uma situação, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tempo atrás, que o tempo de vigência das patentes no Brasil é de 20 anos. Aí, para a indústria farmacêutica, se reduziu esse tempo para 10 anos. Mas para as demais áreas da sociedade, continua sendo 20 anos. Então, uma patente vale por 20 anos. Então, quem conseguiu desenvolver vai conseguir ter exclusividade, o direito de exclusividade em relação ao que acontece com aquela tecnologia durante 20 anos. E isso funciona só no Brasil, essa legislação? Não, essa legislação é brasileira, né? Mas, em geral, os países têm algum tipo de legislação relacionado a isso. Para quê? Para incentivar a pesquisa, para incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias. Se você não tivesse isso, qual que seria a motivação de uma empresa em investir em algo novo? Ela precisa ter a garantia de que vai conseguir ganhar alguma coisa com isso também. Porque, assim, para ter algo novo, teve um investimento por trás. Sim. Assim, a gente, às vezes, não é um investimento só
financeiro, é um investimento de tempo, de Sim. muito estudo, porque não é simplesmente do Gente lado que você vai capacitada para para isso isso, para também, conseguir né? fazer isso. Vamos pensar na história da humanidade, quantas invenções foram importantes e mudou a história da humanidade. Se Sim. não tivesse essa proteção da patente intelectual, e Sim. como é que Sim. ia ter tanto desenvolvimento tecnológico? Sim. Então, mas essa é a questão de pessoas que questionam. A alegação é a seguinte: eu, como produtor, eu gostaria de não ter que pagar uma taxa tão alta por usar uma variedade transgênica. Então, muitos dos grupos que questionam transgenia, muitas vezes estão falando da transgenia, mas estão questionando o modelo de negócio, Entendi. não a tecnologia em si. Estão questionando muito mais o modelo de negócio. Então, E a tem questões de ordem... E a questão, assim, às vezes, da sociedade é porque as pessoas não conhecem o que realmente é um produto transgênico. Eu ia falar disso aí agora. Uma vez eu estava no supermercado e eu estava comprando um produto e uma senhora chegou para mim e perguntou: por que tem esse triângulozinho amarelo agora? Aí eu virei para ela e falei assim: porque tem algum ingrediente desse produto que é de origem transgênica. Ela, nossa senhora, então eu vou comer alguma coisa transgênica, vai fazer mal para mim? Eu falei assim: pelo contrário, ele vai fazer bem para a senhora, porque ele foi desenvolvido para, na hora de cultivar esse grão com menos agrotóxico, com menos praga, adaptado ao clima. Então, pelo contrário, a gente vai ter menos intervenções químicas do clima para ter um produto melhor ainda. Aí ela olhou assim: nunca tinha pensado nisso. Falei: pois é, a gente tem que ter esses esclarecimentos para que a população pare de ter essa questão: porque eu vou comer um transgênico, tem um produto transgênico dentro desse produto. Vai começar a crescer pena em mim. Vai ser alguma coisa radioativa, alguma coisa que... Nada a ver. Nada a ver. Vai nascer uma terceira orelha. Não, e outra coisa também, essa questão desse melhoramento vem também para ter um produto mais acessível para a população. Sim. Né? Porque se o produtor vai ter que gastar assim, menos energia de tempo, menos investimento com fertilizante, vai aumentar a eficiência de produção. Vai aumentar a eficiência na produção. Então, isso também vai fazer com que o produto chegue mais barato para o consumidor. Tem chance de chegar mais acessível para o consumidor. Exato. Sim. Então é isso. O papo é bom, né? Tem assunto, né? Tem assunto bastante. E aí, a gente tem milhões de coisas, né? Como falamos, vamos pegar um ponto que o governo está liberando agora esse ano, que é a questão da segurança alimentar por alimentos de verdade. E aí eu fiquei me perguntando, o que é um alimento de verdade que está sendo lançado aí, né, pelo um programa de governo do Brasil? O que é isso? Fala pra gente. Alimento de verdade, palavra bonita. Bom, na verdade, assim, talvez o termo mais adequado seria a gente falar alimentos que sejam mais próximos do in natura, né, que tenham passado por menos processamento industrial. Existe uma discussão, um movimento, não só no Brasil, mas em outros países também, de se procurar consumir mais alimentos minimamente processados, ou que tenham passado por menos etapas de processamento industrial. Significa dizer que um alimento processado ele é ruim para a saúde? Pode não ser, mas no processamento, a depender muito dos aditivos que são adicionados, tipo assim, conservantes, produtos que são adicionados nesse processo, e esses aqui, ao longo do tempo, podem não ser tão bons para a nossa saúde. Mas se eu estiver consumindo produto in natura... Existe algum estudo, assim, realmente, que fala que, porque eu vou consumir esse produto e esse produto causou um mal para a saúde de alguém? Como você falou do transgênico, não existe nada. Conseguir associar especificamente a um elemento químico, eu não conheço. Talvez exista, eu não conheço. Mas é porque, ao a gente consumir um produto processado, lá tem vários ingredientes que são utilizados por razões diversas para conservar o produto, para ressaltar sabor, para uma série de questões, para tornar o produto com uma aparência melhor. Um sabor mais interessante, tudo mais. Então, acho que não tem nem como você vincular com um elemento específico. Então, aí, às vezes, até pela dificuldade de fazer essa associação, o pessoal já acha melhor, não, quer saber? Vamos
pegar o produto na origem, lá, o produto fresquinho, consumir o produto fresco não processado vai ser melhor. Então, é nesse sentido, você privilegiar produto que não passou por muitas etapas de transformação, mas está olhando também uma questão de conceito que é chamadas cadeias curtas. Então, eu estou privilegiando o produto que é produzido. A gente não fala isso no Brasil, tem países que valorizam muito isso, né? Produzido na região. O produto é daqui, né? Então, o produto é da região. A gente está começando, né? De certa forma, a gente está começando Por exemplo, isso. a gente está tomando um suco que a gente fala, ó, produzido no Cerrado. Sim, A gente usa muito, né, na Serra das Galés, aqui no vinícola, todos os nossos produtos. Você vai olhar lá, tá, produtos do Cerrado. Nós estamos no início desse processo, mas tem países que estão... isso é um cavalo de batalha deles faz muito tempo. Né? Então, valorizar mais a produção local. Então, se nós temos... produtos produzidos na região e a gente consome essa, digamos, cesta básica, se ela for composta por produtos que são frescos, eles vão ser produzidos na região. Tendem a ser produzidos em local próximo. E tem que ser comido mais rápido, tem que ser consumido mais rapidamente. Eles vão ter que ser consumidos mais rapidamente. Então, para encurtar o caminho entre a produção e o consumo. E a gente também está ajudando quem está produzindo, né? Sim. Aumentando ali, dando uma chance daquela, mais uma oportunidade daquela pessoa crescer, familiar, nesse sentido. Né? Desenvolver economicamente. Abre novas oportunidades para esse perfil de produtores, que consigam ter mais opções para comercializar a sua produção. Eu costumo falar assim, por exemplo, que no Brasil está começando esse movimento de regionalização dessa cultura local. Vamos pensar, por exemplo, que lá na Europa tem várias coisas que são milenares, né? Sim. O vinho produzido lá na Europa desde a época da Idade Romana, do Império Romano, queijos produzidos por monges lá de mosteiros antiguíssimos lá. E no Brasil, isso tudo para nós é muito recente, porque o Brasil, como identidade de país mesmo, é muito recente, porque até 1821, quando o Brasil foi independente, depois teve um período de império que tinha muita influência portuguesa ainda, e depois, 1889, proclamação da República. Acontece que nesse período todo, essa identidade nacional é mais desse século XX, né? Ficou muito marcante nisso. Então, essa questão de identidade de produtos, por exemplo, nós estamos comendo aqui um biscoito de queijo que é de origem mineira, mas goiano também come, paulista também come, o café que nós estamos tomando, o chimarrão que nós falamos antes do nosso assunto, são coisas regionais que agora que tem esse apelo de localidade, por ser um país tão recente, né? E essa questão de fortalecer esse comércio local vai de encontro com isso que nós estamos falando tudo. Eu acho que assim, nós não podemos perder de vista que nós passamos uns 40, 50 anos tentando nos internacionalizar do ponto de vista de o que nós queremos, as nossas aspirações do ponto de vista de sociedade de consumo. A gente estava se encontrando, né, como população. Então, mas houve um movimento muito grande no sentido de, eu quero consumir as mesmas coisas que em países que eu considero mais civilizados, avançados, né? Mas houve esse movimento, houve essa busca. Isso fez com que parte dos hábitos que eram tradicionais, que foram se formando também ao longo de décadas, séculos, nós acabamos perdendo um pouco. E nós estamos vivenciando agora, hoje em dia, um momento mais de resgate dessas questões mais tradicionais. Assim, da gente criar a nossa própria cultura brasileira, né? A gente está resgatando, inclusive gourmetizando parte desses produtos. O que é carne na lata? Carne de lata. É uma coisa de produção brasileira. Era uma necessidade lá de conservação de carne. Hoje virou algo gourmetizado. Porque nós estamos fazendo um resgate e está sendo gourmetizado. Mas isso é parte da nossa história. Então, esse tipo de coisa, nós, ao longo do tempo, houve um período que nós quase que estávamos querendo tirar isso, apagar isso da nossa história. Não tem que apagar nada. Nós temos que valorizar tudo que foi feito e trabalhar essas questões. Esses vinhos seculares de algumas regiões europeias, eles estão valorizando exatamente isso. A tradição, o saber fazer, e nós estamos construindo. Né? A gente está começando a ter esse olhar para isso, e valorizar isso, proteger isso. Por quê?
o biscoito mineiro sendo feito em Goiás, né? Os mineiros não gostam disso, não. Eles querem que não, chamam de biscoito goiano, não chamam de biscoito mineiro, não. Então, mas essa questão de a gente pegar um produto que era feito tradicionalmente em uma outra região e vamos fazer aqui, mas vamos dizer que é como se fosse de lá. Ora, o pessoal de lá não vai gostar. Então, hoje tem uma proteção da propriedade intelectual que a gente chama de indicações geográficas. Que é para proteger justamente esse saber fazer, produto típico daquela região, para que outros não usem aquele nome. Então, alguns produtos que nós, no passado, usávamos, a gente consumia champanhe da Serra Gaúcha, de Garibaldi, né? Não tem isso mais. Por quê? A região da Champagne resolveu proteger, inclusive no Brasil, o nome Champagne. Só pode ser oriundo da região da Champagne. Então, a gente tem que ter um outro nome. Aí a gente chama de espumante, né? Daqui a pouco vai ter mais restrições em relação a produtos que nós íamos usando, lembrando outras regiões. Agora, nós temos produtos muito legais em Goiás. O queijo tipo cabacinha, por exemplo. É um produto tipicamente goiano, ainda não temos registro, deveríamos ter, e o pessoal está trabalhando para isso. Meu pai amava produzir esse queijo cabacinha, e ele morreu e ninguém lá em casa aprendeu a fazer. Ninguém aprendeu. Então, mas esse é um exemplo, mas existem outros produtos típicos de Goiás que a gente precisa ter a proteção deles e a valorização deles. Até para construir essa identidade. E assim, ó, é tudo que você falou. Por exemplo, castanha do Pará. Antes era conhecido como castanha do Pará. A partir do momento que a gente começou a exportar, ela virou o quê? Nomenclatura oficial castanha do Brasil. Sim. Até porque outras regiões da Amazônia também produzem. Exato. Então, a gente vê muito hoje ainda castanha do Pará, né? Mas o oficial é castanha do Brasil. Sim. Eu acredito isso, que vai muito em função da nossa maturidade como cultura também. Eu acredito, assim, que isso do que eu falei, da gente ter sido muito tempo colônia, de ser um país relativamente jovem, essa interiorização da população, porque o Brasil teve uma população muito diferente, porque a grande concentração de população é mais no litoral, aí até chegar no interior do país e valorizar essa cultura, de a gente se sentir goiano, assim como o gaúcho é bem regional, como outros estados são. Eu tô falando gaúcho porque você é de lá e a gente sabe dessas tradições, tanto que aqui em Goiás tem um centro regional de tradições gaúchas, né? Você deve saber mais do que eu, inclusive. Não frequento. Né? Mas deve saber que existe, né? E para nós aqui como cidadãos goianos, como somos, essa identidade para nós é muito mais recente do que o gaúcho foi, né? Então já teve Revolução Farroupilha, que quase separou o Rio Grande do Sul como um país. Então essa identidade, de acordo com a nossa evolução histórica, é agora que está começando a ser formada, né? Orgulho e patriotismo local. Tem que ser construído. Tem que ser construído. Isso faz parte da cultura, do desenvolvimento cultural da população. Isso é tão claro. Se a gente, não sei se já foi, mas a gente fez uma visita no Teatro Municipal do Rio. E a gente fez uma visita no interior, né? Um guia dentro dele. E aí você chega, em cada andar tem uma cultura diferente. Então, assim, eu lembro que a gente foi no banheiro e aí tinha um bar. Tudo foi pensado no Egito. Então, assim, toda a decoração é do Egito. Aí vai para o outro andar, era Paris. Vai para o outro andar, outra coisa. E aí eles falam que foi uma das primeiras construções feitas após a independência do Brasil. Só que aí eles pegaram as identidades de todos. Por quê? Porque o Brasil ainda não tinha a sua própria não sabíamos quem éramos nós. Exato. E outra coisa, tinha uma questão de negar a cultura portuguesa, porque nós fomos tão explorados por eles. Sim, queríamos distância da cultura portuguesa naquele momento. Então, a gente está passando por essa formação cultural. E eu considero o Brasil, e a gente teve várias questões de formação de cultura, e agora que a gente está tendo essa identidade. E eu acho que nós estamos desenvolvendo como país, como sociedade, como cultura, de uma forma agora um pouco mais acelerada em função desse estabelecimento, desse conhecimento todo que nós estamos tendo agora, nesse momento. Criando uma identidade própria. Isso.
Esse é um processo, leva tempo. É um processo que leva tempo, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. E aí, para a gente quase finalizar, vamos pensar um pouquinho da questão do orgânico, já que a gente está aqui, né, com uma pessoa com tanta vivência, tão estudiosa, um cientista de alimentos. Fala pra gente qual que é a diferença de um alimento orgânico, porque fala-se tanto também sobre isso, mas vamos entender o que é um alimento orgânico. Bom, orgânico no conceito, né, como a gente tem no Brasil, ele é um alimento produzido a partir de um sistema de produção onde não se usaram insumos químicos. Então, não se usaram nem agrotóxicos sintéticos e nem fertilizantes sintéticos, né? Então, os adubos, né, aqueles adubos formulados sintéticos, não se usaram esses adubos e nem agrotóxicos. Se usaram outros insumos naturais, biológicos, mas não se usaram esses aí. Então, essa é a principal diferença em relação a um produto que não é orgânico. Deixa eu te fazer uma pergunta. E no caso da água, que nós vamos, sei lá, fazer uma irrigação dessa horta orgânica, tem alguma qualidade na água específica para essa produção dessa horta orgânica ser considerada orgânica? Bom, qualidade da água, a palavra que você falou. Para qualquer produção, eu preciso ter água dentro de determinados padrões de qualidade. Eu não posso ter uma água contaminada nem biologicamente, e nem microbiologicamente, nem quimicamente. Eu não posso ter contaminantes na água, nem para consumo, nem para produção convencional, nem muito menos produção orgânica. Então, se eu tiver qualquer tipo de contaminante de ordem química, fica inviável para usar para produção orgânica. Mas o tratamento dessa água, normalmente a gente trata a água com cloro, né? Esse cloro, para tratar na água, para ser utilizado como irrigação dessa horta, o cloro é considerado um contaminante desse produto, um contaminante químico desse produto orgânico? O cloro, na verdade, atrapalha em qualquer situação. Até você vai regar suas plantas, a sua casa. Por que de tempos em tempos as pessoas precisam trocar a terra das plantas? Porque você acumula cloro ao longo do tempo naquela terra. O substrato daquele vaso vai acumulando cloro e em algum momento começa a se tornar tóxico para a planta. Ela não consegue mais se desenvolver naquela terra porque ela acumulou cloro, porque a água vai evaporando e o cloro fica. Então vai enriquecendo, acumulando quantidade de cloro ali e ao ponto de começar a fazer mal para as plantas. Então, quando é uma pequena quantidade, tranquilo. Só que ao longo dos anos, você vai colocando água com cloro. Por que o pessoal fala coletar água da chuva para regar a planta? Para não ter o cloro. Entendi. Porque você vai acumulando ao longo do tempo e isso vai acabar fazendo mal para elas. Acabei de aprender uma coisa aqui agora. Água da chuva por quê? Para não ter cloro. Por isso que nossos vasinhos de planta que a gente leva para fazenda, lá desenvolve uma beleza. Dentro de casa. Então, evite usar água com cloro para regar as plantas. É a questão, né? Cada especialista na sua área, né? O motivo do cloro estar lá tem razões microbiológicas para a gente consumir a água. Né? Mas para as plantas é melhor não ter. Entendi. Mas eu já ouvi falar que até para um alimento também ser considerado orgânico, tem a questão até, tipo, da metragem, por exemplo. Se eu tenho uma outra produção... e aí, às vezes, o ar, né, essas questões assim, existe isso para mesmo? Não ter interferência, por exemplo, se eu tenho uma área que ela é em produção orgânica, se ela é uma área que tem certificação oficial de que ela é orgânica, eu não posso ter uma área manejada de forma totalmente diferente encostada. Se ela estiver encostada, pode dar algum tipo de interferência. Então, se eu, por exemplo, eu cultivo hortaliças de forma orgânica, meu vizinho cultiva de forma convencional, ele faz a aplicação de agrotóxico, eu não posso aplicar na minha. Só que se ele aplica na dele, se tiver um ventinho, tem o que a gente chama de deriva, pode o vento carregar algum pouco de partícula para dentro da minha área, isso teoricamente vai interferir na minha área. Ele aplica fertilizante químico, eu não aplico adubo, né, adubo químico, eu não aplico aqui, mas se tem chuva, tem enxurrada atrás para cá, acaba também tendo essa interferência. Mas o orgânico não significa que não tem adubo. Eu uso adubos biológicos. Sim, então a diferença é o sintético, fertilizante químico sintético. Esses é que não pode usar no orgânico.
Existem alguns adubos que são naturais, até de fosfato natural de rocha, mas pode ser usado normalmente. E os biológicos pode ser usado normalmente. O bom e velho... Você tem que adubar. A planta precisa de nutrição. Nós precisamos nos alimentar. De algum lugar tem que vir o bom e nutrição. velho esterco bovino. Sim, é uma excelente fonte o esterco de outro animal. Que além de você suprir nutrientes que são necessários, você está contribuindo para melhorar a estrutura daquela terra, daquele solo. Que você não está colocando, entre aspas, fibra além dos nutrientes. Mas existem adubos comerciais biológicos também. Também. Né? Que são assim, próprios para uso na agricultura orgânica. Que são autorizados assim, só para todo mundo entender, do mesmo jeito que eu vou lá e compro um químico, eu compro um biológico. Sim. Então, assim, é comercializado, é aprovado, e tudo que é aprovado por um órgão do governo. Sim. Né? Não, e nada impede que na agricultura que não é certificada como orgânica, eu não posso usar biológicos. Na verdade, nós estamos passando uma verdadeira revolução atualmente, o uso dos bioinsumos, o uso de biológicos na agricultura como um todo. Todo mundo está usando biológicos. Está usando. Porque tem vantagens. A questão produtiva é maior, Sim. não é? Não, produz mais e às vezes com custo menor. Você acaba gastando, porque o controle químico de tudo acaba encarecendo muito, começam a surgir pragas que têm alguma resistência a determinado tipo de molécula química, aí você coloca com biológicos, está funcionando muito bem, e é um custo mais baixo. E natural, para a natureza também tem menos impacto. Tem algumas coisas também que as pessoas às vezes falam muito, né? O pessoal aqui no Brasil gosta muito de tirar referência dos Estados Unidos, né? Porque lá nos Estados Unidos esse agrotóxico não é permitido, aqui no Brasil é. Sim. Mas a gente precisa entender se lá não é, e lá não tem o mesmo tipo de praga que a gente tem aqui. Sim. Então, às vezes, é por isso também, não é? A comparação direta, ela não faz muito sentido, porque são realidades diferentes do ponto de vista de o que você precisa controlar, lá e aqui. Nós estamos aqui a 15 graus, aproximadamente, da linha do Equador. Eles estão a 40, 30, 40 graus ao norte da linha do Equador. É uma realidade diferente, então o que vai ser plantado é diferente e as pragas e doenças que vão acontecer vão ser diferentes. Então, a variedade também é para Sim, variedades são diferentes. Diferente. Então, o que eu vou precisar para apoiar a atividade produtiva não vai ser a mesma coisa. Então, mas determinado produto no Brasil está sendo permitido ainda e em outros lugares não. A gente não pode esquecer o processo de liberação de um novo produto, de um novo agrotóxico, uma nova molécula para agrotóxicos, que é o ingrediente que vai usar para produzir agrotóxico, depende de todo um processo de regras e avaliações, verificações, do mesmo jeito que um transgênico, também um agrotóxico, um novo agrotóxico, uma nova molécula química, para ser autorizada, ela tem que passar por uma série de avaliações. Essas avaliações no Brasil levam, em alguns casos, 10 anos. Austrália, Estados Unidos fazem isso em bem menos tempo. O que acontece? Você solicitar um processo, quem que solicita? As empresas que desenvolveram aquele produto. Elas vão requerer, vão pedir a liberação comercial, a autorização para fazer comercialização. Se nós demoramos 10 anos, nós desencorajamos empresas a pedir liberação. Resultado, o que elas vão vender para a gente? Os produtos velhos que estão há muito tempo no mercado. Então, se nós colocamos dificuldade para que novas moléculas que sejam menos agressivas, que sejam mais seletivas, que a gente fala para alvos específicos, é só para controlar aquela praga e não para interferir em mais nada, seria seletivo, né? É igual um medicamento. Eu posso tomar um medicamento que eu preciso resolver um problema de uma infecção. Um antialérgico eu vou tomar. Só que ele acaba com o meu fígado, acaba com o meu rim, acaba com não sei o quê. Eu quero isso? Não. Eu não quero. Você quer eu diminuir quero o efeito poder colateral. tomar um medicamento que seja para o problema específico sem efeitos colaterais. É isso que eu busco. Então, no caso dos agrotóxicos, é a mesma coisa no sentido de, se eu conseguir ter uma molécula nova, seletiva para algo específico, o estrago vai ser muito menor. Vai resolver aquele problema pontual sem criar outros problemas. Só que se eu coloco dificuldades, a motivação das empresas de desenvolver novos produtos, pedir liberação, vai ser menor. Então nós vamos continuar com os produtos antigos, porque nós complicamos, do ponto de vista de tempo,
complicamos o lançamento de moléculas muito mais modernas, seletivas e menos agressivas. E isso acaba envolvendo o quê? As políticas públicas, né? Sim. Então A gente precisa também, gradativamente, retirando todos aqueles produtos que são mais agressivos. Isso é natural. Precisamos disso. Mas temos que ter alternativas para ir... Esses produtos que são, às vezes, mais agressivos é porque eram as tecnologias que a gente tinha naquele momento também para descobri-los. As opções eram muito mais limitadas. Isso. E aí eram muitos dos produtos que o pessoal chamava antigamente de mata-tudo, porque ele era uma... Pensando no pessoal que vai... Ele girava igual uma metralhadora, acertava tudo que tinha pelo caminho. Então, matava a praga, mas os inimigos naturais... matava polinizadores, uma série de problemas. Então nós precisamos ter opções hoje. Não, realmente, o problema é esse. Então é uma medida muito mais pontual, seletiva, para resolver aquele problema pontual, específico. Sim. Só que isso são produtos muito mais modernos, que exigem demanda e pesquisa, e que, se nós colocarmos obstáculo para eles, nós vamos continuar com os antigos. E aí? E os antigos nós sabemos como são. A gente já está com, né, um papo gostoso aqui, tudo. Deixar a gente falar hoje o dia inteiro, mas eu não vou deixar você ir embora sem comentar um pouquinho da mudança também que o governo propôs agora da questão da composição da cesta básica. Por que aconteceu essa mudança? Eu ouvi dizer que foi um pouco por a questão de imposto. Algumas, né? Então, a gente tirou esse produto, colocou aquele outro... É pelo imposto? É pela questão nutricional? É pela segurança alimentar? Por que aconteceu essa mudança? Assim? Ou eles só realmente estão criando um programa para falar uma coisa que já existia? Bom, eu não participei de nenhum grupo de trabalho relacionado a esse processo, então eu não consigo explicar todas as razões que levaram a isso. Mas dentro da política atual de criar instrumentos de fomento à produção da agricultura familiar, eu vejo isso como um espaço interessante para estimular e incentivar a produção e comercialização desses produtos. Então, ao você compor uma cesta básica de produtos mais, digamos, in natura, né? Ter mais produtos in natura e menos produtos processados, tem um pouco essa vontade de trazer os agricultores familiares para junto do processo e uma oportunidade para eles. Não assim, dizer, não, eu não quero o produto da grande produção, eu não quero... Até porque a grande produção, às vezes o pessoal fala assim, porque as commodities não são alimento, né? Ou é alimento ou é commodity. Mas não podemos esquecer que as commodities como soja e milho, todas também são alimento de forma direta. Só olhar o tamanho das gôndolas do mercado com produtos derivados a partir desses aí, ou de forma indireta, na forma de carne, leite e ovos, né? E todos os seus derivados que usam soja e milho, por exemplo, na sua produção, né? Então, eu vejo assim, alimentos são todos, mas a opção de colocar mais produtos frescos, né, e menos produtos processados, tem a ver um pouco com essa ideia. Né? Vamos abrir mais uma oportunidade para os agricultores familiares e eu consigo, inclusive, regionalizar, porque os tipos de produtos que são produzidos podem mudar de uma região para outra. E sem falar também que tem as preferências de cada região. Sim, né? Então o consumo é diferenciado e a produção também a nível regional. O que eu consigo produzir no Nordeste, eu não consigo produzir no Sul, e vice-versa, aqui em Goiás. E a maioria dos produtos também da cesta básica são produtos que não eram perecíveis, né? Que é o que? Arroz, feijão... Sim. Macarrão, né? Sim. É o que a gente... Vai criar açúcar... Vai criar uma complexidade por causa da perecibilidade desses produtos. Enquanto eu tinha uma cesta básica encaixotada numa caixa de papelão que eu podia guardar não sei quanto tempo, essa opção eu não vou ter. Eu vou ter que ter uma embalagem e o produto vai ter que ser consumido rapidamente, porque eu estou falando de produto fresco, que é perecível. E esse produto fresco você vai ter que consumir rápido, né? Não tem como. E nem levar por exemplo, às vezes a gente vê algumas campanhas, né? Vamos ajudar as pessoas carentes, vamos fazer cestas, essas coisas. Exato. Então, assim, era mais... Para esse tipo de situação, eu não vou ter essa possibilidade, porque ele é uma cesta para ser consumida mais rapidamente. Nesse caso, acredito que a razão principal seja muito mais no sentido de também fomentar que as pessoas tenham o hábito de consumir mais produtos frescos, e no sentido de você acompanhar a inflação também,
olhando mais esses produtos frescos, como uma forma de incentivar as pessoas. Olha, consumo menos processados, consumo mais produtos frescos, abre possibilidade para a cultura familiar, e a gente vai acompanhar, o preço da cesta básica vai ser daquela composição e não mais daquela antiga, né? Então, vamos trabalhar com uma composição nova, porque nós queremos que as pessoas consumam mais desse tipo de produto. Entendi. Nós temos um pouco esse componente assim, de direcionar para as pessoas, olha, vamos consumir mais produtos frescos, com isso criamos mais oportunidade para a familiar, os pequenos produtores. Entendi. Cadeias curtas a nível local e tudo. E aí? E aí? É assunto, né? Gostamos? Gostamos. Acildo, foi muito enriquecedor o que você trouxe pra gente hoje. Principalmente de tudo que nós falamos, né? A parte do transgênico, a tecnologia que vocês estão utilizando lá na Embrapa, esse desenvolvimento tanto regional como a nível nacional. É interessante a gente entender que existe empresas, né, públicas que fazem esse tipo de ação. A Embrapa está fazendo 50 anos esse ano. A Embrapa, como um todo, ela fez 50 anos no ano passado. O ano passado. Ano passado. E o centro de pesquisa, que é a Embrapa Arroz e Feijão, está fazendo 50 anos esse ano. Então é uma das mais antigas, então. Sim, é um dos primeiros centros que foi criado. E assim, quem quiser saber qualquer coisa que a Embrapa está divulgando, fazendo, é só entrar no site da Embrapa lá que tem todas as informações. No site e também nos perfis, né, todas as redes sociais, a Embrapa tem perfis também. Então, e se alguém quiser ir lá conhecer essas coisas, é aberto também ou não? Com certeza, é só entrar em contato, agendar uma ida lá e a gente está lá de portas abertas para receber as pessoas. Suas redes sociais, se quiser falar também, pode falar. Na verdade, eu não sou tão presente em redes sociais, mas tem lá um @AlcidoVander do Instagram e Facebook também. Vai tá aqui na descrição também, né? Depois pode falar o Facebook lá, deixa ele falar o Facebook dele, qual que é o seu Facebook aí, Alcido? Não, eu uso basicamente o @AlcidoVander, mas isso aí. Só encontrar. E aí vai ser fácil de me encontrar. Alcido, a gente trouxe aqui um vinho, não sei se você é um consumidor de vinho, mas nós trouxemos um vinho aqui para você de produção do Cerrado, lá da Serra das Galés. Caso, além de ser um apreciador de vinho, a gente também tem lá, né, passeios gastronômicos, tem jeito de conhecer o processo produtivo, é só você entrar em contato pelas redes sociais também, da Vinícola Serra das Galés, que você consegue agendar um dia para ir lá conhecer. Isso. Ou comprar, se gostar do produto. Eu estava precisando desse empurrãozinho. Eu já estava há algum tempo pensando em conhecer. Então, que bom. Então, fiquem para a Una. É só você entrar em contato com eles lá pelas redes sociais, que você consegue agendar. Acredito que o Alcido é consumidor de vinho, que mora há 12 anos na Europa e não consumir vinho. E também morador do Sul, um dos maiores produtores de vinho do Brasil. Não, a gente aprecia vinho assim. Lá na Alemanha consome-se vinho, mas mais cerveja, né? Você fica mais na parte do vinho ou mais na parte da cerveja? Depende da região. Tem regiões vinícolas, aí é mais comum o pessoal tomar vinho. Eu comecei na Alemanha numa região vinícola, então eu tomava mais vinho. Mas depois eu mudei para uma região que já não tinha vinícolas, aí era mais consumo de cerveja. Então depende da região. Mas muito obrigada, então, pela sua disposição de vir aqui. Esclarecer para a gente, para a sociedade, né, qual que é o trabalho que a Embrapa faz e o que é alimento, né, já que as pessoas têm tantas dúvidas aí. E o nosso canal está aqui à disposição para a Embrapa a qualquer momento, se vocês, né, tiverem qualquer novidade. Agradecer ao nosso amigo Fernando, que possibilitou a gente se conhecer e trazer. Fernando quiser vir também aqui no nosso canal, tá, Fernando? Está à disposição. Obrigado a vocês e parabéns aí pela iniciativa de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Então, pessoal, mais um episódio em desmistificar a indústria e a agroindústria de alimentos. A gente encerra aqui e pede para vocês, né, Daniel? O que eles têm que fazer? Seguir, compartilhar, ativar o sininho e até mais, até as próximas edições. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.